Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Por isso, tome a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7 ao versículo 12. Vamos ao texto? E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, porque a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. Assim partiu. E levaram vivo o mancebo e ficaram não pouco consolados. Amém, irmãos? Irmãos, essa passagem se passa em Troade. A cidade de Troade é uma cidade da Ásia Menor, hoje localizada na Turquia, atual Turquia. Paulo está na sua terceira viagem missionária, isso provavelmente por volta do ano 57 depois de Cristo. Qual que é a situação, qual que é o contexto desta palavra? Nós vemos no versículo 22 ao versículo 24, informações que nos ajudam a entender o que estava se passando neste momento missionário de Paulo. Paulo está na sua terceira viagem missionária e nós notamos uma certa urgência de Paulo no anúncio do evangelho, em cumprir essa missão. Veja o versículo 22. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então aqui Paulo estava de despedida, porque o versículo 7 diz que Paulo, que havia de partir no dia seguinte, ele sabia que em breve enfrentaria prisões e muitas tribulações, conforme nós lemos aqui do versículo 22 ao 24. E por isso ele estava dedicando tempo, um tempo intenso, ou seja, ele não estava perdendo tempo no trabalho do ensino e na instrução aos irmãos. Ele passa 7 dias em Troade e no último dia ele ministra até tarde da noite, como nós vemos o versículo 7 que diz: ele alargou o seu sermão, ele estendeu o seu sermão até meia-noite. O versículo 7 nos mostra algo importante, que esta reunião está acontecendo no domingo e à noite. Nós sabemos que o primeiro dia da semana foi o dia a qual Jesus ressuscitou, e quando nós lemos o Atos dos Apóstolos, nós vemos uma transição natural do sábado, que era um dia de preceitos judaicos, Shabat, para o domingo, dia da ressurreição de Jesus. Então, aos poucos nós vamos vendo os cristãos alterando o dia do culto para o domingo por conta do dia da ressurreição de Jesus, ou seja, o primeiro dia da semana, e o versículo 7 deixa claro isso. Mas tem algo aqui que eu acho bonito, que o versículo 7 diz que ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Porque quando os discípulos se uniam, quando a igreja primitiva se unia, era justamente para partir o pão, como nós vemos lá no livro de Coríntios, a carta pastoral que Paulo envia à igreja de Corinto, que fala sobre a ceia. Diferente do que nós imaginamos, o partir do pão era algo natural entre os discípulos, entre o povo da igreja primitiva. Diferente de nós, que às vezes acontece de forma extraordinária, seja uma vez por mês, há denominações que é uma vez ao ano.
Na igreja primitiva isso era ordinário, então toda reunião tinha o partir do pão. Então nós vemos dados aqui importantíssimos. Primeiro dia da semana, domingo, se unindo para partir o pão, e esse culto aqui, essa reunião provavelmente acontece à noite. É isso que o versículo 7 deixa para nós. O que acontece? Paulo não quer perder tempo no ensino da palavra. E aí ele estende o sermão dele até meia-noite. Versículo 8 também nos dá um dado importante. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E quando nós falamos de luzes, a nossa inferência, o que vem à nossa memória é luz elétrica. Mas isso não era a realidade da igreja primitiva. Eram como se fossem candeeiros, lamparinas. Então, diz aqui que tinha muitas luzes ali no local. Mas mesmo assim, um certo mancebo, que a palavra mancebo significa jovem, de nome Eutico, sentado numa janela, o texto é autoexplicativo, diz que ele cai do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Meus irmãos, uma coisa que nós precisamos analisar nos textos bíblicos é que o sono é inevitável. O sono é inevitável. Nós vemos isso, por exemplo, na parábola das 10 virgens. As virgens prudentes e as imprudentes. Vai dizer que todas dormiram. Olha que a prudência é revelada nas 5 virgens que guardaram azeite. E a imprudência nas 5 virgens que não guardaram o azeite. Porém, todas foram cometidas de sono, porque o sono é inevitável. Então, o sono nessa parábola não é o agente do pecado. O agente do pecado é a falta de vigilância. É a falta de preparo, a falta de cuidado. Como, por exemplo, Jesus no Getsêmani, quando ele pede para os discípulos ficar em oração, quando ele volta, ele diz: nossa, vocês não fostes possível vigiar comigo 1 hora. O sono é inevitável, é inevitável. E aqui nós vemos algo que pode acontecer conosco durante os nossos cultos. Dependendo do dia que você teve, se foi muito cansativo, diante de uma pregação muito longa, quem nunca sentiu sono? Algumas pessoas levam isso para o lado espiritual. Eu também não descarto essa possibilidade. A questão de uma opressão espiritual pode ser, mas o sono é algo inevitável. E foi o que aconteceu com aquele jovem que estava na janela. Ele cai do terceiro andar. Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, ele que Paulo chama de médico, qual é a visão do médico diante de alguém que caiu do terceiro andar? É o final do versículo 9, e foi levantado morto. Paulo prega por horas, o que mostra aqui o valor que a igreja primitiva dava ao ensino bíblico. Por que Paulo estendeu o seu sermão? O valor que a igreja primitiva dava em transmitir a palavra do Senhor de forma fiel, de forma clara. A hermenêutica aqui do texto nos convida a perceber que o milagre não é o foco principal desse texto, mas a importância da palavra e da vida na comunidade. Eu sei que esse texto vai nos levar à ressurreição daquele que caiu do terceiro andar, que, como eu disse, Lucas disse que ele foi levantado como morto. Mas o principal desse texto é o afinco, a importância, o zelo que Paulo aplica no ensino da palavra. Versículo 10. Paulo, porém, descendo. E aqui tem algo interessante, porque Paulo interrompe um sermão que já estava sendo estendido, desce para socorrer uma vida. E aqui tem algo que nós precisamos meditar, porque em Atos capítulo 3, nós vemos João e Pedro indo à hora nona para o templo, uma hora judaica. Mas ele para socorrer um coxo. Nós vemos na parábola do samaritano, tido o bom samaritano, que passa o levita, passa o sacerdote,
e não para socorrer aquele que havia sido assaltado e deixado como morto, levaram tudo, provavelmente ele estava até nu. Não para, porque o ofício divino naquele momento era mais importante. E aqui nós vemos Paulo que para o sermão para socorrer uma vida. E aqui nós precisamos também, meus irmãos, ter um pouco de sensibilidade para interpretar esse texto. Porque aqui Paulo em nenhum momento coloca o sermão acima de uma vida que naquele momento necessitava de um socorro. Até meio que a forma dele materializar o sermão de Cristo Jesus, que socorreu essa humanidade decaída, era parando aquele sermão e socorrendo alguém que agora estava mais necessitado. Isso tudo para nos ensinar que às vezes nós estamos muito preocupados com o rito, muito preocupados com o sermão. Às vezes o sermão é extenso, mas a nossa vida, a nossa prática do evangelho é mínima. Às vezes nós estamos trabalhando na igreja com afinco, temos uma agenda que se estende por horas, que até se torna cansativa, exaustiva, nos leva a dormir, mas a nossa vivência, os frutos, o testemunho prático é pouco. Paulo desce para socorrer aquele que havia caído do terceiro andar. Tem detalhes aqui poderosos, porque Paulo desce, abraça o jovem e ele volta à vida. Depois desse ato, a igreja se conforta. E o que acontece? O culto continua. Porque, meu irmão, não dá para o nosso culto ser verdadeiro enquanto há pessoas na situação daquele Eutico. Enquanto houver pessoas caídas, feridas, machucadas, mortas. E aqui não estou falando mortos fisicamente, mas mortos espiritualmente. O versículo 11 diz que depois disso Paulo volta, sobe novamente para o cenáculo e parte o pão. Ou seja, o nosso culto só tem valor se vidas estiverem sendo socorridas. Não é o rito pelo rito. Esse ato de Paulo descer e abraçar não foi algo novo. Nós vemos isso em 1 Reis, capítulo 17, o versículo 21. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Aqui é Elias, um grande profeta do Antigo Testamento, no qual, diante daquele menino que estava morto, o que ele faz? Diz o texto que ele se mediu sobre o menino, então ele deitou sobre o menino por 3 vezes e clama ao Senhor, dizendo: rogo-te que a alma deste menino volte a entrar nele. Então esse ato de Paulo abraçar o jovem que havia caído do terceiro andar e estava morto, como Lucas nos relata, não foi algo extraordinário, já havia acontecido através de Elias. O mesmo aconteceu em 2 Reis, agora capítulo 4, versículo 34, através da vida do discípulo de Elias, que era Eliseu, que o ato se repete. 2 Reis, capítulo 4, versículo 34. E subiu, deitou-se sobre o menino. Olha que coisa interessante. E pondo a sua boca sobre a boca dele, e os olhos sobre os olhos dele, e as mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Só um detalhe aqui. A palavra que aqui Lucas usa no grego para dizer no versículo 9 que Eutico estava morto, no grego é a palavra necros, por isso de necromancia, por isso de necrotério. A palavra necros no grego significa morto. E é justamente essa palavra que no verso 9, porque Atos dos Apóstolos foi escrito em grego, o grego koiné, então ali está morto realmente. Então, não era que ele estava quase morto ou adormecido, não, ele estava morto. E da mesma forma que Elias e Eliseu deitou sobre o menino, um por 3 vezes, o outro agora
colocando a boca na boca, olhos nos olhos, segurando as mãos. E aqui tem um detalhe importante, né? Se hoje nós víssemos alguém fazendo isso, nós iríamos achar estranho, nós iríamos desacreditar, sim. Algo muito importante que precisa ser dito acerca desse texto de 1 Reis e 2 Reis é que esse texto é um relato. A Bíblia tem textos descritivos e normativos. Aqui não é uma norma. Aqui foi uma forma a qual Deus usou do profeta para trazer vida para aquelas duas crianças, tanto em 1 Reis e 2 Reis. Mas não é uma norma que nós devemos fazer desta forma. Mas a palavra do Senhor diz que no nome de Jesus nós iríamos impor a mão e eles haveriam de ser curados. A norma é essa: ore em nome de Jesus. Depois Tiago diz isso: chame o presbítero que irá ungir com óleo. Mas eu quero dizer, Deus tem suas formas de operar. E essas formas de Deus operar, realizar milagres, elas não estão restritas à nossa lógica. Porque, aliás, se Deus estiver restrito à nossa lógica, ele deixa de ser Deus. Deus faz o que ele quer, da forma que ele quer. Lá, em 1 Reis, foi deitado sobre o menino 3 vezes. Aqui em 2 Reis, foi colocada a boca na boca, olhos nos olhos, segurou as mãos. E a carne do menino aqueceu. E aqui em Atos, Paulo, no verso 10, ele inclina-se e abraça. E o que ele diz? Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Versículo 11, o que acontece? E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E desta forma, aquele culto é encerrado. Aquele que estava morto volta à vida. E a nossa igreja é constituída disso, meus irmãos. De pessoas que estavam lá fora mortas, de pessoas que caíram, de pessoas que no momento de sono adormeceram e caíram. E quantos hoje não estão adormecidos? Quantos hoje não estão anestesiados pelo pecado, caídos, mas que também esperam atitudes como a de Paulo? Às vezes nós lemos os textos bíblicos, meus irmãos, e nos colocamos sempre no lugar do Eutico, no lugar do cego Bartimeu, do leproso, mas nós nos esquecemos que a palavra do Senhor já nos foi revelada, o Espírito Santo já está sobre a nossa vida. Então o personagem que nós precisamos tomar posse não é o de Eutico, nem do Bartimeu, nem do leproso, mas sim de Paulo, que abraça, que traz a vida. Nós somos esse. Nós somos fonte. Nós somos esses que vamos ao encontro dos que estão mortos. Aqueles que, por conta de sua situação, têm sido motivo de desespero, de mães, de pais. Somos nós que possuímos uma palavra de vida. Somos nós que Deus deu autoridade para dizer: em nome de Jesus, levanta e anda. Ele disse: aquele que crê em mim fará obras maiores. Maiores. Somos nós que somos convidados a esses que estavam mortos a subir e partir o pão e comermos juntos e continuar o nosso caminho, como Paulo continuou a pregar e falar desse Deus até a alvorada. E aí ele conclui a sua missão e parte. E aí fica a pergunta, né? Paulo começa a pregar até meia-noite, é interrompido, volta e prega até amanhã do dia seguinte. Meus irmãos, há muito ainda de se falar sobre Deus. Quando o assunto é Deus, meus irmãos, nós podemos ficar horas, dias, meses, anos. Ainda falamos deste Deus porque Ele é real. Versículo 12. E levaram vivo o mancebo. Ele continua dizendo. Assim como em Atos capítulo 3. Aquele que era paralítico entrou saltando, e aí não é mais 2, Pedro e João, agora são 3. Porque aquele que estava paralítico na porta do templo agora entra com eles, e assim a igreja cresce. Talvez eu e você estávamos paralisados, talvez eu e você estavam como mortos,
mas alguém em nome de Jesus nos ressuscitou, alguém em nome de Jesus nos deu uma palavra para caminhar e assim hoje estamos compondo o corpo de Cristo. Versículo 12 parece com o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, quando diz que aquele que era paralítico agora entrou e aquele que estava morto agora está vivo. É o versículo 12. E levaram vivo o mancebo e ficaram não pouco consolados, ficaram muito felizes. Era como aquele pai em Lucas, o filho pródigo. O pai se alegra quando vê aquele que estava morto voltar. Que nós possamos nos alegrar, meus irmãos. Que nós possamos nos alegrar com o anúncio do Evangelho, com as nossas comunidades de fé. Que nós possamos, meus irmãos, entender que Deus tem nos guardado a todo momento. E quais os pontos que nós podemos aplicar através desta palavra? Primeiro, o valor de estar reunido com a igreja. Estava noite, mas tinha muitas luzes no cenáculo. Muitas luzes. A falta de luz não foi um empecilho para que eles não se reunissem. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, a comunidade estava reunida, mesmo após um dia de trabalho, mesmo após dias difíceis, eles estavam reunidos para celebrar a fé. Isso nos lembra a importância de priorizar a comunhão, mesmo quando estamos cansados ou sobrecarregados, mesmo quando a nossa vontade é estar em casa dormindo. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Amém? Segundo ponto, a presença de Deus transforma até situações trágicas. É o verso 9 e 10. E caindo do terceiro andar foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele. Eutico aqui caiu e morreu. Morreu, meus irmãos. Mas Deus trouxe vida novamente. Aleluia. Meus irmãos, não há ponto final para esse Deus. A árvore foi cortada, mas ainda tem vida. Deus pode restaurar vida, meus irmãos. Que nós possamos olhar para as realidades das nossas vidas e dizer que para Deus ainda tem jeito. Mesmo que para a ciência não tem jeito, para a lei não tenha jeito, para Deus ainda tem jeito. Isso nos ensina que Deus pode restaurar o que parece perdido, o que parece morto em nossas vidas. Pensa aí, o que você já sepultou, o que você já deu como morto, assim como o versículo 9 diz, e foi levantado morto. O que na sua vida foi levantado como morto? O Senhor pode ressuscitar. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Eis que faço novas todas as coisas. Aleluia! Terceiro e último ponto. Deus usa o ordinário para fazer o extraordinário. Paulo estava simplesmente pregando. Simplesmente pregando. Talvez Paulo estava fazendo o que era do costume dele. Era mais um culto. Era mais um encontro. Mais uma vez dentro dos irmãos, mais uma fração do pão. Mas neste contexto de algo tão ordinário, de algo tão comum, Deus realizou um milagre. O milagre do ordinário. O milagre de cada dia. Não é mais um dia, é o dia que o Senhor nos dá. Sejamos fiéis, meus irmãos, mesmo que nas pequenas coisas. Deus continua mostrando a grandeza dele em pequenas coisas. Por quê? Porque nelas Deus manifesta seu poder. Zacarias capítulo 4, versículo 10. Aos olhos dos homens são coisas pequenas, mas para o Senhor são grandes. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Agradecemos, ó Deus, pela tua bondade e misericórdia que tem nos perseguido e tem nos dado a graça de chegar até aqui. Senhor, nós queremos orar pelos nossos irmãos, Pai, de comunidade, nossos irmãos de fé, os irmãos que têm sido perseguidos, os irmãos que por algum motivo não têm congregado mais, Senhor. Pai, que a tua misericórdia vá de encontro a eles. Queremos orar pelos irmãos caídos, os irmãos feridos, machucados. Oramos para que o Senhor coloque em nós a palavra certa, da forma correta. Palavra de ressurreição, palavra de vida, palavra de restauração.
para que esses que hoje estão caídos, dados como mortos, levantados como mortos, Senhor, voltem para o aconchego dos irmãos, voltem a partilhar o pão com os irmãos. Sozinhos o nosso culto não tem sentido, Senhor. Arranca de nós todo o egoísmo, Pai. Arranca de nós toda a necessidade de que todas as tuas coisas sejam convertidas para o nosso bem maior, para a nossa vontade. Nos ensina, Senhor, a ver o belo, a ver o extraordinário em coisas tão corriqueiras do dia a dia, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.